Salve, salve, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, São Paulinos de todo o Brasil, de todo o planeta. Satisfação gigante poder falar com os amigos do São Paulo Raiz. Mais um vídeo aqui no São Paulo Raiz para a gente poder falar das coisas do nosso querido, do nosso amado São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube que já está treinando, São Paulo Futebol Clube que está se preparando aí para a série de campeonatos que vai ter pela frente nesse ano de 2020. E a gente na expectativa, é claro, e a gente discutindo com os amigos, falando com os amigos a respeito de todas as possibilidades, a respeito de tudo aquilo que a gente imagina que possa acontecer com o nosso São Paulo nesse ano. Claro, a gente quer, a gente precisa e a gente gostaria muito, né? Pelo menos esse ano aí ter um título, 2 títulos, para a gente voltar a comemorar como a gente comemorava aos montes há anos atrás, né? Mas, é claro, fica a expectativa, fica a certa fé, fica a certa esperança de que as coisas possam se concretizar legal. Mas nós vamos falar de treinamento, vamos falar de um monte de coisa aqui hoje. Antes de mais nada, na abertura do programa, eu já quero deixar a solidariedade do canal São Paulo Raiz para o nosso querido amigo Barolo. Eu também sigo o Barolo, como toda a coletividade são paulina segue o Barolo, né? E o que estão fazendo com ele chega a ser uma das coisas mais absurdas que eu já vi acontecer em termos de mídia, em termos de divulgação, em termos de censura. A gente não admite mais censura, gente. Acabou, isso daí acabou. Não tem mais como um mecanismo danoso, um mecanismo horrível, né? Um mecanismo repressor na sociedade ter vida ainda nos dias de hoje. Isso não existe mais. A gente sabe que está vivendo dias muito difíceis, mas você não poder expressar a sua opinião, você não poder dar a sua opinião, você não poder falar daquilo do seu sentimento, é realmente um absurdo o que estão fazendo hoje com o canal do Barolo, e a gente se solidariza com o Barolo, até porque nós temos uma linha muito próxima de trabalho, da maneira de ver o São Paulo, da maneira de ver o futebol, né? Então é muito importante nesse momento que todas essas forças aí se juntem em torno do Barolo, né? Em torno de outros também que possam estar sendo perseguidos aí, simplesmente pelo fato de colocar a sua opinião, simplesmente pelo fato de falar da sua ideia. Então realmente é um absurdo o que está acontecendo, que apareça e que surja a origem desse tipo de coisa para a gente identificar quem é que está fazendo isso daí. Lembrando sempre o seguinte, o São Paulo não é propriedade do seu presidente, dos seus diretores. O São Paulo não é propriedade desses caras que se apossaram do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo é propriedade de toda uma comunidade. O São Paulo pertence a mim, como pertence a cada um de vocês que é torcedor, que vai no estádio, que compra camisa, que assiste na televisão, que paga pay-per-view, não é? Que compra material esportivo do São Paulo, que vai fazer lá o passeio no Morumbi. O São Paulo pertence a todos nós. Como pertenceu um dia ao meu pai, como pertenceu um dia às pessoas que já partiram aí para uma outra esfera. Então é muito importante que isso fique claro. Sim, nós temos o direito de falar o que nós achamos que devemos falar. Sempre e tudo em nome de um São Paulo cada vez melhor, de um São Paulo cada vez maior, e não de um São Paulo apequenado, como muitos aí estão fazendo nesses últimos anos. Portanto, a nossa solidariedade, repetindo, ao Barolo, né? E que ele possa sair dessa situação aí, que as pessoas que estão prejudicando o trabalho dele também possam ser identificadas e abrir esse caminho, porque aqui a gente tem o direito e o dever de falar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Muito bem. Seria a hora da gente começar a cobrar o Diniz? Seria a hora da gente começar a cobrar o São Paulo? O São Paulo realizou um treino com bola rolando na tarde de hoje e perdeu para o Juventus da Rua Javari. Meu pai do céu, estaria aberta a temporada de vexames do São Paulo Futebol Clube, né? Então já automaticamente a discussão já foi para a rede social, já foi para o WhatsApp, já foi para o Facebook e começaram muita gente a favor, né, da pressão de ser iniciada, na cobrança
ser iniciada, muita gente contra, não, tem que esperar 6 partidas. Então assim, claro, eu vou dar o meu pitaco e vou dar a minha opinião e conto com a opinião e o comentário de vocês aí também a respeito disso, né? A gente pode divergir de opinião, mas todos nós queremos o melhor para o São Paulo. A gente pode divergir de opinião, mas cada um respeita a opinião do outro. É assim que tem que ser, né? E sempre vai ser assim, pelo menos aqui no São Paulo Raiz. Pois bem, eu vou falar para vocês. O Diniz não está começando o trabalho dele agora. O Diniz começou o trabalho dele naquele 0-0 contra o Flamengo no Maracanã, na verdade. Independente de todas as dificuldades que ele possa ter tido, independente da questão da adaptação do Diniz e o elenco do São Paulo, né? Independente da falta de tempo para poder treinar da maneira que ele entendia adequado o time, independente de um monte de coisa, ele já assumiu o São Paulo. Então assim, o trabalho do Diniz continuou. E chega a ser até uma coisa interessante o fato dele, dos times grandes de São Paulo, ser o treinador que está há mais tempo no cargo de um time grande, aqui na capital, né? E juntando o Santos também, é claro. Então assim, o Diniz já começou o trabalho dele, o trabalho dele não começa agora, né? É uma sequência, ele sabe disso, muita gente sabe disso. Ah não, mas agora que ele está conseguindo treinar com o jogador, tudo bem gente, tá bom. Então vamos entender que agora que ele está começando o trabalho dele. Pois bem, o que explica, apesar de ser um treino, apesar de ser começo de temporada, apesar de um monte de coisa, o que explica o fato da gente perder, por exemplo, para o Juventus? Ah, Rony, é só um treino. Ah, Rony, não está valendo nada. Só que assim, gente, eu vou repetir a mesma questão do Arboleda. Se você está vivendo um momento diferente, se você vem de anos de conquistas, se você vem de uma série de vitórias portentosas, vitórias marcantes nos últimos jogos, você tem o direito de perder do Juventus. Quando você vem se arrastando como o São Paulo vem nos últimos tempos, a gente não pode perder para o Juventus. Rony, mas no primeiro tempo foi 0-0 o São Paulo com o time titular. Olha que coisa horrível. No segundo tempo, o São Paulo tomou um gol do Juventus, mas o time do São Paulo era reserva. Pois bem, eu vou pegar esse time reserva do São Paulo, vou pôr na balança salarial contra o time do Juventus e vou mostrar para vocês e vou falar para vocês que alguma coisa está errada. Veja bem, não é questão de ser chato, não é questão de ser exigente, não é questão de ser corneta. A pergunta é, eu posso cobrar? Eu tenho o direito de cobrar ou eu não tenho? Essa é a grande questão, né? Porque assim, se eu começar a dar mole agora no começo, porque esses jogadores com a pressão que a gente exerceu no final do ano passado, os caras já entregaram aquilo que a gente viu. A maioria dos jogos, um desinteresse total. Você imagina, eu fico imaginando esse pessoal sem cobrança. O que vai ser desse pessoal? O que vai ser do São Paulo? Portanto, eu não vejo problema nenhum em se cobrar, em se exigir melhor empenho, né? A superioridade do São Paulo não permite que ele perca, nem que seja um jogo treino, não pode. O time precisa pegar confiança, a torcida precisa pegar confiança no elenco. Então assim, quando você já vem fralda cheia, quando você já vem ruim, um resultado desse, por mais que seja um treino, por mais que seja aquilo que for, já permite com que a gente tenha esse tipo de postura. Estaria aberta a temporada dos vexames? Essa é a pergunta, né? E não é para causar nenhum mal, mas muito pelo contrário. É para começar a exigir desde agora um tipo de comportamento que a gente vem pedindo há muito tempo. Um outro tipo de comportamento, um outro tipo de comprometimento dos jogadores do São Paulo com a camisa do São Paulo. Então que fique ligado aí o sinal de alerta, né? Tá ligado o sinal de alerta. Porque não pode perder. Ah, mas a gente ganhou de 6-0 da Caldense e não fez mais que obrigação. Agora perdeu do Juventus. É assim mesmo que funciona. Ganhou da Caldense 6-0 porque não fez mais que obrigação. E a obrigação seria ganhar no treino do Juventus. Sabe por quê? Porque a gente vem muito mal das pernas ultimamente. Porque a confiança é pequena, porque a esperança é menor ainda. Então, cada detalhe desse momento que o São Paulo vive vai ser importante, vai ser fundamental para o São Paulo encorpar, o São Paulo como instituição encorpar de novo, a sua torcida acreditar, os jogadores ficarem mais motivados, né? Então assim, a comissão técnica ganhar confiança.
É assim que funciona. Então assim, imagino eu, e se vocês não entenderem assim, por gentileza coloquem aí nos comentários. Imagino eu que existe sim a necessidade de se começar a cobrar a partir de agora, já nesse momento. Ah não, eu vou esperar 6 jogos para começar a cobrar. Meu amigo, eu não vou ser desse jeito. Eu vou cobrar todo jogo, eu vou exigir todo jogo. Desde o primeiro jogo do São Paulo, eu vou exigir como se fosse uma final de campeonato. Porque só esse tipo de comportamento para fazer um elenco fralda cheia virar a chave e tentar mudar a sua postura, né? Principalmente quando você vê o Diniz fazendo das suas, tentando o Luan de zagueiro, tentando o Shailon de volante. Gente, pelo amor de Deus, né? E eu criticava o Cuca porque ele queria colocar o Jusilei com aquela velocidade toda que o Jusilei tem de zagueiro. Colocar o Jusilei na área, porque o Jusilei tem 3 metros de altura, mas não ganha uma bola de cabeça. Se alguém viu o Jusilei ganhar uma bola de cabeça na vida, por gentileza manda pra mim e vai ganhar aí um sorvete, cara. Porque, né, a gente nunca viu acontecer isso. O Trellis também arrumou encrenca lá com o Cruzeiro, parece que não quer ir pro Cruzeiro, tá melando. Ô Trellis, você quer ir pra onde, meu filho? Ah, eu quero ficar no São Paulo, mas a gente não quer você no São Paulo, né? Porque comparar o seu... Ah, não, mas ele tá fazendo mais do que tá fazendo, do que fez esses caras que estão aí. Gente, pelo amor de Deus, não é comparação. A gente precisa muito mais do Pablo, precisa muito mais do Pato. O problema não é baixar todo mundo o nível pro Trellis virar Pelé. Aí não dá, né? Realmente não dá, realmente fica preocupante. Então assim, arruma um time, Trellis, arruma um time e vai tocar a sua vida, né? Marco Aurélio Cunha também hoje saiu na mídia falando aí da possibilidade dele se candidatar a presidente de São Paulo. Apareceu um monte de pró, apareceu um monte de contra. Ah, o Marco Aurélio apoiou o Leco. Ah, mas o Marco Aurélio pode ajudar a reconstruir o São Paulo. Enfim, vai ser difícil a gente conviver esse ano com essa coisa política do São Paulo, que felizmente ou infelizmente nós vamos ter que estar falando junto com o futebol, né? Porque eu quero título, eu quero título, a gente precisa de título, né? A gente precisa... O São Paulo ganha corpo. Agora, se a política do São Paulo canibalizar o futebol, aí nós estamos mortos, né? Política e futebolisticamente também falando. Infelizmente, essa é a realidade. Realidade legal, pelo menos alguma coisa boa, é o tricolor na copinha, né? O tricolor que está crescendo, o tricolor que está melhorando a cada jogo. Eu tenho acompanhado os jogos do São Paulo. Confesso a vocês que me frustrei um pouco, me decepcionei um pouco nas primeiras partidas. A gente está acostumado a ver um time, né, sempre forte, sempre correndo, mas claro, a gente entende mudança de safra, é a meninada, é mais difícil, por isso que eu comentei pouco a respeito disso. Mas, nas 2 últimas partidas, eu vi um São Paulo crescendo. Ou seja, se o São Paulo cresce dentro do campeonato, isso passa a ser uma coisa muito interessante, uma coisa muito legal. E é o que a gente torce, o São Paulo que enfrenta o Curitiba, né, agora, na 8ª, e tem toda a chance de seguir. Alguns garotos bons de bola, né, que logicamente precisam de ajuste, porque são garotos. Gostei lá do lateral esquerdo do São Paulo. Você percebe que é um menino que levanta a cabeça. No segundo gol ele levantou a cabeça na área antes de pegar a bola, para olhar já quem vinha chegando. Você percebe coisas diferentes desses meninos. Você percebe o Nestor com a canhota dele, mete umas bolas bem legais. É um cara que tem visão de jogo, joga com a cabeça erguida, né? O menino lá do Paraguai também. É um menino que fica ali, é um menino que fica perto da área, tem visão de jogo, tem visão de ataque, a bola sobe, ele mete pro gol. Então assim, tem coisas muito legais que acontecem no São Paulo e a gente espera que esses meninos possam crescer e serem aproveitados lá dentro. Legal, pessoal? Algumas curtas, alguns pitacos aqui, contando sempre com o comentário de vocês, né? O compartilhamento também do vídeo, se alguém puder, a gente agradece. E as inscrições. Vamos ajudar a gente aí a aumentar o número de inscritos no canal. Lembrando que na segunda-feira nós vamos ter um programa especial às 20 horas. Nós vamos abrir um debate. Renato Persona, né? Canal do YouTube também, do canal do Renato Persona do São Paulo, certo? Nós vamos ter a presença de Fernando Benincasa. Nós vamos ter a presença do Alex Prado, da Olé Tricolor. Eu vou estar presente também para a gente falar sobre o ano de 2020. Possivelmente eu vou abrir a live aqui pelo YouTube. A live vai estar aberta pelo Facebook do São Paulo Raiz. Possivelmente eu vou abrir aqui também para que vocês possam participar com a gente. Nós vamos falar sobre tudo que se refere ao São Paulo e esse começo, né, que vai ser na semana que vem com relação ao Campeonato Paulista. Legal, gente?
Segunda-feira, 20 horas, nós vamos ter um ao vivo aí para a gente poder compartilhar com vocês, interagir com vocês a respeito do nosso querido e do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Valeu, pessoal! Mais uma vez, meu muito obrigado, grande abraço para todos e avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri na área. Valeu, gente!